Olá a todos e todas, eu me chamo Alessandra, eu sou graduanda em Serviço Social pela UFRJ, eu sou bolsista e extensionista pelo Laboratório Didático de Química. Aqui também junto com a gente está o Patrick, que é graduando em Serviço Social, extensionista do Laboratório de Química também. E aqui a gente está hoje para fazer uma entrevista para a série de vídeos do Docência em Foco. E hoje a gente vai entrevistar o Gerson Luiz Marinho, que é graduado em enfermagem, doutor e mestre em epidemiologia, em saúde pública, né? E também é pesquisador na área de saúde e demografia dos povos indígenas, que é o tema que a gente vai abordar hoje. E para iniciar a nossa conversa, a gente gostaria de pedir para você, Jefferson, para você se apresentar melhor para a gente, para o canal, para quem está assistindo, e para você explicar para a gente qual a diferença entre educação indígena e educação escolar indígena, né? Quais são os desafios quando o tema é esse, né? Quando a educação dos povos originários estão em questão. Bom, oi pessoal, boa tarde a todos. Muito prazer, né? Quero agradecer muito aí o convite de vocês. É sempre uma oportunidade muito valorosa quando a gente consegue fazer esse tipo de divulgação, né? E a gente fica muito feliz de ser convidado aí para amplificar, né, essa pauta, né? No caso aqui a questão um pouco mais ampla, né, da saúde dos povos indígenas, né, e do bem-estar das populações de modo geral. Bom, eu sou Gerson Marinho, como a Alessandra disse, eu sou graduado em enfermagem e sou professor do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública, né, da Escola Nanere, que faz parte da UFRJ, do CCS e da UFRJ. Eu trabalho na escola há 10 anos, em maio, né, hoje é janeiro, em maio eu vou fazer 10 anos de UFRJ, um vínculo formal de trabalho na UFRJ, e tenho 16 anos de formado, né? Já fazem 16 anos que eu me graduei. E desde então, eu migrei, né, para o Rio de Janeiro, e meu lugar de origem, né, a famosa terra-mãe, é em Rondônia, né, e no norte do estado, né, próximo do centro-oeste do Mato Grosso, mas já na região norte do estado, do Brasil. Então, lá em Rondônia, durante a graduação, eu não fazia ideia, né? Eu cresci em Rondônia, né? E, enfim, e aí só entrei na graduação com 19 anos e até então eu não nunca tinha ouvido falar sobre povos indígenas, né? Apesar de viver na região norte do país, né, apesar do imaginário nacional, né, da gente sempre achar que índio, né, entre aspas, o índio é aquela pessoa que vive na floresta, eu particularmente nunca havia tido contato com os povos indígenas, né, até entrar na universidade, quando eu tive a oportunidade de me inserir no PIBIC, né, no Programa Interinstitucional de Bolsa de Iniciação Científica. E aí o meu projeto de PIBIC foi orientado e essa é a grande vantagem, né, acho que da universidade pública de modo geral, mas também do processo de pesquisa, né, na universidade pública, que é a oportunidade de intercambiar, né, ou seja, de trocar com diversas áreas do conhecimento, né? Então, a minha oportunidade de bolsa, de PIBIC, foi com um professor da antropologia, né, e que já havia tido esse contato, enfim, né, tem uma carreira no âmbito da saúde indígena, da pesquisa com os povos indígenas, né, dentro da antropologia. O professor Ari Miguel Teixeira Otti, que
até o ano passado era o reitor da universidade, né, de Rondônia. Então, trocando com ele, né, durante as aulas, essa oportunidade que a gente tem também de cursar disciplinas, né, no ciclo básico, logo no início da universidade, a gente tem a oportunidade de cursar disciplinas que nos dão essa base, né, tanto de reflexões na área da saúde, como é o nosso caso, como também na área das ciências humanas e sociais, né? Então, a gente teve a disciplina de antropologia da saúde, junto com filosofia, sociologia, né? E aí, enfim, tem aquele meme, né? Que, enfim, a sua cabeça faz, né? Tudo explode, assim, vem uma série de, meu Deus, eu não sabia, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu tive essa oportunidade de me integrar ao Centro de Estudos em Saúde do Índio, né, de Rondônia, que a sigla é o CESIR, e aí foi quando eu tive contato com os povos indígenas. E aí, desde então, eu venho construindo a minha carreira sob esse tema, né? Enfim, aí, migrando para o Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado em epidemiologia, que é uma área da saúde pública, né? É um dos tripés da saúde pública. E aí a gente passou a ter mais contato, né, com as inúmeras questões de desigualdade que os indígenas infelizmente, são o segmento da população com as maiores desvantagens, né, em todos os indicadores que a gente possa mencionar aqui, tanto da saúde quanto da educação, né, enfim, de expectativa de vida, né, os demográficos propriamente ditos, os socioeconômicos, os da saúde e os de educação. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Assim, a área da educação, como a Alessandra perguntou, não é muito bem a minha área, né? Eu não atuo na área mais didática, né, da educação, mas o que eu posso dizer para vocês, né, no âmbito das desigualdades, né, é que os indígenas, de um modo geral, apresentam as maiores desvantagens, né? São um segmento da população com as maiores desvantagens socioeconômicas. E aí a gente está falando maiores níveis de analfabetismo, né? Menores oportunidades de níveis de escolaridade. Por outro lado, no âmbito da educação, os indígenas eles apresentam a maior sociodiversidade indígena, né, do país. Gente, eu peço desculpa a vocês, né, que eu acho que está caindo uma chuva aqui, então talvez a gente tenha que interromper, porque a internet vai cair se a gente tivesse interrupção, mas também talvez tenha um ruído aí que eu não sei como vai sair isso no áudio, tá? Enfim, mas aí, caso a gente não consiga repetir depois, a gente pode conversar novamente sem nenhum problema. Bom, então, retomando, o Brasil ele é um dos poucos países com uma enorme sociodiversidade, né, indígena. Vocês terem uma noção, assim, no âmbito da linguística, a gente fala português, né? Português, ele é uma língua filha do latim, né? Ou seja, ele foi uma língua que se derivou de uma língua mãe, né? Que deu origem a várias outras línguas. Então, são línguas irmãs, né? Por serem filhas do latim, e a gente chama de tronco linguístico, né? Então, do tronco linguístico latim se derivou português, espanhol, italiano, que mais? Francês, né? Então, francês, na minha opinião, francês super difícil de compreender, né? Italiano super difícil, e são línguas que são primas, né? Ou irmãs do português, e a gente não tem muita compreensão. E elas derivam de um mesmo tronco linguístico, que é o latim. No nosso caso, né, nos povos indígenas que habitam essa região geográfica, né, com essa delimitação que nós chamamos de Brasil, né, então destacar isso é importante, né, porque nem sempre essa é a concepção que os povos indígenas dão para as fronteiras, né, e para as delimitações geopolíticas. Só aqui nesse território existem 3 troncos linguísticos diferentes, né, indígenas. Então, se a gente imaginar que o latim deu origem a todas essas línguas, né, essa diversidade de línguas, no Brasil, cada um desses 3 troncos também
abarca, né, uma sociodiversidade enorme. E aí o IBGE foi lá no último censo, né, no censo mais recente, o censo de 2010. Essa é uma luta, né, dos povos indígenas, do movimento indígena, que é o processo de visibilidade, né? Ou seja, a gente precisa entrar nessas estatísticas aí para que os governos, né, e para que a população, de modo geral, a sociedade civil, mas principalmente os governos, passem a nos enxergar. E daí surgem essas demandas nas contagens oficiais do país. A gente chama lá na demografia de rotinas burocráticas, né? Então, os censos são rotinas burocráticas, né? Todo país precisa dessa rotina burocrática para poder subsidiar políticas públicas, né, nas mais diversas áreas: saúde, educação, enfim, serviço social, né, e por aí vai. Então, foi aí que o censo, né, oficialmente reconheceu um número de 274 línguas indígenas diferentes. Isso é o número oficial. E aí, nesse ranking de número de línguas, a gente só está atrás da Nova Zelândia, né, na Oceania, que tem pouco mais de 500 línguas indígenas diferentes, e em seguida da China, que também tem uma, né, e aí, só que no caso da China está muito ligada, está muito associada, né, essa sociodiversidade ao tamanho da população, né? Lá vivem mais de 1 bilhão de pessoas, então cada 7 terráqueos, um é chinês. Então existe uma sociodiversidade mais expressiva lá, que está relacionada ao volume da população. Aqui no Brasil, os indígenas representam menos de 1% da população, né? A conta oficial do IBGE é 0,4%, né? Ou seja, ainda é menos de 0,5% da população, aproximadamente 1 milhão de pessoas. E é dentro desse grupo, dentro desse 1 milhão de pessoas, que existem 274 línguas diferentes. Então, isso tem reflexo na área da educação, né? Então, isso tem reflexo lá da maneira como as crianças vão ser expostas a essa nossa educação formal, né? Nossa, que eu digo do mundo ocidental, né? Do mundo não indígena. E aí é sempre uma via de mão única, né? Ou seja, eles têm que aprender português para serem socializados, né? Ou integrados, enquanto a gente mal conhece, a gente mal sabe o número de línguas indígenas que existem no Brasil. A gente, inclusive, está no imaginário, né? E aí, atrelado a isso, tem a questão da sociodiversidade, né? Que, enfim, são 274 línguas e são 305 povos diferentes, né? E aí tem a questão dos costumes, né? E da diversidade sociocultural, que eu costumo fazer um paralelo, né? Uma analogia com as nossas orientações religiosas, né? Por exemplo, se a gente pegar as diferentes religiões que a gente conhece, né? Vamos exemplificar, né? Tem pessoas de religião católica, tem pessoas de religião evangélica, dentro da evangélica, né? Dentro do protestantismo tem uma diversidade enorme também de orientações, né? Tem as religiões de matriz africana, né? Então é só a gente pensar, né? Trazendo para nossa realidade uma coisa que está mais próxima da gente, o quanto que isso se diferencia, né? Portanto, a gente está falando da mesma questão no âmbito dos povos indígenas, né? Ou seja, o indígena que mora aqui na região norte, é onde está a maior parte da população indígena, e onde estão também as terras indígenas, né, que é um outro detalhe, é um outro tópico que a gente pode conversar, dificilmente vai saber se comunicar com o índio da região sul, né, como os Caingangue, por exemplo, né, de Santa Catarina, os Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, né, não falam a mesma língua, né? Como eu falei, são 200 línguas diferentes, então isso nos coloca numa situação de muita, né, desenvolvimento, né, de sensibilidade para essa pauta. E aí, na área da educação, isso também tem que ser considerado, né? Ou seja, tanto no âmbito da educação formal, né, quanto no âmbito da educação não formal, né? Ou seja, nas práticas, né, que os indígenas fazem, né, no seu cotidiano e nas suas práticas didáticas, né, nos seus valores. Eu acho que é isso. Ótimo, ótimo. Então, a gente não tem nem dimensão, né? São mais de 270 línguas e a gente não tem nem dimensão
do que acontece no nosso próprio território, né? Eu não sabia disso, muita gente também provavelmente não sabe. É realmente uma coisa Pois é, eu costumo dizer que isso é assunto de ensino fundamental, né? Uhum, De alfabetização, né? Assim, a gente precisa crescer sabendo isso, né? Porque só assim a gente desenvolve essa lógica de respeito à sociodiversidade, né? De entender, enfim, é uma crítica mesmo, né? Que a gente faz assim às escolas, né? Por mais bem intencionadas que sejam, né? O Dia do Índio não é vestir uma criança, ou, aliás, despir uma criança, né, e colocá-la com a tanguinha lá e uma peninha na cabeça e botar uma música da Xuxa, né? Isso não procede, né? Está equivocado, verdade. é vergonhoso, né? Os nossos amigos indígenas veem isso e falam: meu Deus, é isso que vocês Desrespeito, ensinam, né? né, na escola? Desrespeito. Para não dizer outras palavras, é desrespeitoso, né? É desrespeitoso, é preconceituoso, né? É estigmatizante, né? E, enfim, Parece é que isso. índio é uma coisa só, aquilo ali, aquele é o estereótipo, e é isso. Não tem mais outra coisa para se falar. Enfim, vamos à segunda pergunta aqui. A gente sabe que as demarcações de terras indígenas, né, são frequentemente atacadas, e principalmente pelos ruralistas, e em defesa dos seus interesses, dos seus negócios, né? E a gente gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? Por que que isso acontece e como isso afeta a dinâmica das vidas dos povos indígenas? Excelente pergunta. Uma pergunta que tem, né, poderia ter sido a primeira para a gente já esclarecer, né, esse ponto de vista aí, né? Para a maioria dos povos indígenas, se não para todos, terra é vida, né? Então, assim, começa por aí, né? A gente está falando de modos de viver que não se alinham ao nosso modo de viver. Então, o contato com a natureza, o contato com recursos naturais, né, é uma premissa para a sobrevivência. Né? E para muitos povos ainda tem um vetor aí, tem mais uma camada, que é a camada do nomadismo, né? Que é a não fixação em um único território. E aí, como eu falei, né, fazendo alusão aí à questão das religiões, a diversidade religiosa, essa é uma prática, né? Então, assim, como é que você vai dizer para alguém do Candomblé e da Umbanda que aquela religião é errada? Não, a gente não pode fazer isso, né? Isso é moralmente errado, né? Aliás, é criminoso, né? E, enfim, não existe uma soberania, né? Não existe uma única religião e não existe um único Deus, não existe um único modo de ver o mundo. Essa é a lógica que a gente tem que levar para a relação que os povos indígenas têm com as terras indígenas. Né? A gente tem uma extensão de terras que ainda é muito pequena, né? Considerando essa sociodiversidade. Gente, o ruído está atrapalhando, gente, que agora a chuva engrossou aqui. Dá para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem. Dá sim. Ok. Então, assim, a gente tem um pouco desse equívoco, né? Então, existe até, e aí, como a Alessandra mencionou, tem a coisa do lobby, né? Que são as pessoas mais interessadas em que os indígenas não ocupem terras tradicionais. E aí isso, é um campo de disputa, né? É um cabo de guerra. Então, do lado está o lobby, né, do agronegócio, que é o status quo, né, que é quem manda nesse país, né, que é quem sustenta a economia, né. Então a gente tem esse lado que precisa ser considerado, né, mas tem o outro lado da sociodiversidade, de olhar, de ver o mundo, né, para além da lente, né, do capitalismo. Né. Então isso tem muito a ver com o regime, né, de econômico sobre o qual nós vivemos, né, e nós vivemos sobre a égide do capitalismo. Né? Então, nesse aspecto é soberano. No entanto, a gente precisa, né, o mundo caminha para um reconhecimento dessa sociodiversidade. Né? Ou seja, os países progressistas, como o Brasil se pretendia, né, é importante registrar isso aqui, nós estamos em janeiro de 2021, na metade do governo Bolsonaro, né? Então, por isso eu me refiro a isso no passado, né? Então, até um tempo atrás, o país se pretendia, né, um país progressista.
tomamos, né, no coletivo, né, pessoalmente, né, me posicionando politicamente, eu não me incluo nesse grupo, né, mas o Brasil tomou uma decisão, né, de um direcionamento político específico. E isso teve consequências, né? Ou seja, ninguém foi enganado, né? O presidente da República se posiciona publicamente sobre sobre o que ele acha a respeito dos povos indígenas, dos quilombolas, né? Das chamadas minorias, né? Da população LGBT. Então, não é nenhuma surpresa. Então, por isso eu digo, foi uma escolha, né? E o projeto de governo, né? A gente discutia muito, né? Mas não tem debate, não tem projeto. Mas é isso, o projeto não tem projeto, né? Esse é o projeto, né? Caminhamos para isso. Só que a luta dos povos indígenas é isso, né? Ela tem um teórico, né? Que talvez vocês já tenham ouvido falar, o Ailton Krenak, né? Vale a pena fazer uma pesquisa sobre ele, vale a pena convidá-lo para uma troca, para uma conversa, né? Enfim, ele é uma liderança indígena, né? Os Krenak é um povo indígena do interior de Minas Gerais. E o Ailton Krenak, ele foi constitucionalista, ou seja, ele foi uma liderança convidada para redigir a Constituição Federal de 88. Ele estava lá, né, no plenário da Câmara dos Deputados, quando a Constituição foi redigida, né, e ele leu publicamente, ele subiu no púlpito, né, ele subiu no plenário e leu a proposição, né, para os povos indígenas. E a garantia às terras indígenas é uma assertiva, né? É uma sentença dentro da Constituição. E a progressiva demarcação de territórios tradicionalmente ocupados. Então a gente ouve muito uma retórica, né, que é super falaciosa, né? Ou seja, é um engodo, é uma mentira, né, e que não guarda relação com nenhuma evidência científica de que o Brasil tem muita terra para pouco índio. Talvez você já tenha ouvido falar isso também. Um país gigante, tem muita terra, mas tem pouco índio. Então, essa história de demarcar a terra para esse pouco de índio é equivocado, né? E, assim, esse é um debate bem antigo, né? Que é herança do governo ditatorial, né? Da ditadura que existiu no Brasil, de ocupação, né, dos territórios. Aí vamos resgatar lá o conteúdo do ensino médio, né? O avanço sobre as fronteiras agrícolas, né? Então o Brasil precisava crescer e o desenvolvimento a qualquer custo, né? O entendimento de desenvolvimento era a ocupação dos territórios até então denominados inóspitos, né? Ou isolados e tal. O que também é uma mentira, porque sempre existiu vida, né, nesses territórios indígenas. Então, para os indígenas, o modo de vida deles depende da terra, né? E aí a gente não está falando de padrões econômicos e socioculturais próximos ao nosso, né? Ou seja, então é só criar vários sítiozinhos e colocar as famílias indígenas lá dentro. Não, não é. Porque o modo de vida, né? E aí é isso que é bem louco, né? A gente não entende isso, não está um pouco longe da nossa realidade, né? E aí eu digo, enquanto sociedade brasileira, né? Capitalista, ocidental, né? A gente tem um pouco de dificuldade de entender como é que pode tantas pessoas vivendo num único espaço, né? Ou seja, a lógica da comunidade, da aldeia, né? E se a gente expande isso, né? O Ailton Krenak fala um pouco isso, vamos expandir isso, né? A gente é uma grande aldeia, né? O planeta é um só, né? Então, se tem alguém vendo a gente lá de fora, né? Na órbita, vendo isso, né? Dentro do sistema solar, isso aqui é uma aldeia global, né? Então, e aí a gente se organiza de diferentes maneiras. Entre os indígenas não é diferente, né? Existem diferentes modos de viver, né? Então, tem casas que são chamadas casas comunais, né? Como os Yanomami, por exemplo, no norte do país, né? Eles se organizam dessa forma. Uma casa construída para cerca de 30 pessoas, 30, 40, 60 pessoas, né? E lá dentro existe uma organização, né? Com os clãs, né? Tem toda um complexo sistema, né? De cosmologia e de organização social que tem reflexos nessa organização doméstica, né?
Do mesmo modo, tem os povos indígenas do Nordeste, por exemplo, que já têm um modo de vida mais próximo desse modo que a gente conhece, né? Mas aí, de novo, os contextos históricos que nos fazem ter essa conclusão, né? O Nordeste foi a primeira região, né, que teve o contato com o Brasil, né? Ou seja, que teve contato com estrangeiros, né? E até eu arriscaria, né, dizer invasores, né? Para que fique bem clara a minha opinião sobre isso, né? Não são conquistadores, né? Não são colonizadores, são invasores, né? Existia uma terra que o pessoal chegando e invadiu, né? E tinham vantagens do armamento bélico, né? Das armas, mas nunca houve essa questão, né? De que é um direito, né? Do invasor. Então, a gente hoje, 520 anos depois, tem que estar discutindo isso, né? 480 anos depois, que foi o tempo da Constituição, que foi quando os indígenas, né, foram, de fato, reconhecidos, entre aspas, né, pelo Estado brasileiro, que é o texto constitucional. E só que de lá para cá, né, teve, como diria Gilberto Gil, né, 2 passos para frente, 1 para trás. Né? Então, assim, é um grande avanço, né, o texto constitucional mencionar e enxergar os indígenas e a sociodiversidade desse segmento no Brasil, ao mesmo tempo que, enquanto a gente caminha, né, enquanto a humanidade caminha e a nossa democracia, sistema político amadurece, a gente ainda consegue registrar alguns retrocessos, né, para os indígenas. E isso é bom que fique claro também, né, não tem ideologia política, né, só existe a ideologia de estar nesse planeta, né, de ser ou não adepto às questões que os indígenas encaram. Estou falando isso porque o governo Dilma, né, os 2 governos que foram conduzidos pela presidente Dilma, não houve sequer 1 centímetro de terra indígena demarcada, né? Então é um governo que se dizia, né, democrático, né, enfim, para todos, né, enfim, obviamente tá longe de ser comparável, né, com o governo que a gente está vivendo agora, né, e sem dúvidas. No entanto, é importante que a gente registre também que existiu essa demanda, ou seja, o governo Fernando Henrique Cardoso, né, os 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, né, reconhecidamente liberal, né, privatista, né, enfim, de entrega de estatais e tudo, e de ideologia liberal, foi um governo que demarcou muito mais terras indígenas do que os governos do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, é só para deixar claro que isso não é... Os indígenas estão sempre atrás das suas reivindicações, né? Estão sempre... É isso, como eles mesmos costumam dizer, né? Invisíveis para as políticas públicas.